E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Iago Koskoski, escritor, poeta e cronista aqui da cidade de Venceslau Braz, aqui no Paraná. E hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho e para te dar 5 dicas de escrita. Vem comigo. Sabe aquela hora que você se senta diante da mesa e vê aquele papel em branco, mas não consegue escrever? Às vezes alguma coisa fica te perturbando? Então, vem comigo que hoje a gente vai ter uma conversa bem saudável sobre isso. A primeira dica que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte, é uma dica bem simples e que você, obviamente, tem que seguir. Leia. Leia o máximo que você puder. Leia os livros que goste, leia por hábito, leia por gosto. Goste de ler, porque sem leitura a gente não vai a lugar nenhum, a gente não escreve um livro sem ler. Antes de ser um grande escritor, você tem que ser um grande leitor. Porque a gente que é escritor, a gente sabe muito bem como é o ramo da escrita. A gente não passa a maioria do tempo apenas pegando na caneta ou na frente do computador escrevendo romance. A gente passa a maioria do nosso tempo também lendo um bom livro. Então, seja um grande leitor para se tornar um grande escritor. A segunda dica é uma dica bem interessante que a maioria das pessoas que estão se aventurando no mundo das palavras, da escrita, não sabe. É ver a escrita como um trabalho e não apenas como um hobby. Muitas pessoas pensam, quando me der a inspiração, eu vou lá e vou escrever. Não funciona bem assim. Você tem que olhar a folha de papel e falar, esse é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Brincar com as palavras, escrever um romance, um conto, uma crônica. Então não falar esperar a inspiração. Escrever um romance é muito diferente do que escrever poesia. A poesia, muitas vezes que a gente escreve uma poesia, a gente está inspirado. O amor está falando mais alto dentro da nossa alma, o sentimento, a angústia está ali querendo sair para se expor num papel. Mas um romance é completamente diferente. Um romance você tem que trabalhar, tem que fazer anotações, tem que ter um enredo ali para você colocar naquela história. Então é muito diferente de poesia, que você expõe os seus sentimentos de tristeza, angústia, felicidade. Não, um romance é completamente diferente. Então você tem que começar a olhar mais para aquilo. Isso daqui não é um hobby, é um trabalho. Escrever é um trabalho, eu sou um escritor e eu trabalho nesse ramo. Então não espere a inspiração vir aí para chamar e escreva hoje. A inspiração está falando mais alto. Não, escrever romance não é escrever poesia. Entendeu? Então é completamente diferente uma coisa da outra. Outra coisa nesse mesmo tópico aí de ver a escrita não como um hobby, mas como um trabalho também, entra a questão de horários. Por exemplo, eu não tenho tempo para escrever durante o dia, só tenho à noite. Então veja um dia e escreva naquele dia. Tem horários para escrever. Faça dos horários aí, eu tenho uma terça-feira disponível, então vai ser na terça-feira que eu vou escrever. E tenha sempre projetos em mente, porque você tendo, eu terminei tal livro, então eu vou começar outro projeto já. Tenha sempre algo em mente, porque isso talvez jogue para longe aquele bloqueio criativo que está querendo te consumir. A terceira dica que eu vou dar para vocês é uma dica para aquelas pessoas que estão iniciando. Várias pessoas eu vejo, elas falam, eu vou escrever, tô com uma ideia na minha cabeça, simplesmente eu vou colocar o papel na minha frente e vou escrever aquilo que eu tô pensando. Não funciona bem assim. Um romance deve ser planejado. Você deve planejar, fazer anotações sempre. Porque imagine só comigo. Você teve uma ideia e simplesmente vai colocar o papel e vai começar a escrever. Aquilo de começar a escrever na loucura, simplesmente vai chegar uma hora que você vai falar, mas o que eu estou escrevendo? Não estou gostando da história, eu estou sem ideia. Não, planeje. Sempre planeje nome de personagens, o que você quer, onde você quer chegar com essa história. Tem um bloco de notas, então sempre anote aonde estiver. Se estiver caminhando, tive uma ideia, cate um guardanapo, anote, está num restaurante tomando um vinho, anote.
Então, antes de começar a escrever uma história simplesmente do nada que brotou na sua cabeça, faça um enredo num papel do que a história se trata, nome de personagens e etc. Assim você não vai correr o risco de simplesmente parar no meio da história e falar: eu não sei para onde eu tô indo. Essa outra dica aqui eu gosto de falar para as pessoas que estão começando aí no ramo da literatura. É a inspiração. É você se espelhar em um autor que você admira muito. Eu, como todos sabem, tenho 3 pilares da minha literatura, do meu trabalho como escritor: Howard Phillips Lovecraft, Stephen King e Edgar Allan Poe. Esses são os 3 pilares que eu me espelho muito para poder escrever minhas histórias. Então você sempre tem que ter um autor em mente. Esse autor é grande, eu gosto dele pra caramba, então simplesmente ele que me motiva a escrever, ele que me inspira, eu se espelho nesse cara. Então sempre tenha esse autor em mente, porque isso vai te fortalecer no ramo da escrita, vai fortalecer a sua alma, o teu espírito para continuar fazendo o que ama. Antes da gente ir para a 5ª e última dica de escrita, eu gostaria de convidar você que ainda não garantiu o livro de poemas Quando as Gotas Caem. Ele está saindo por um preço imperdível lá na livraria Book & Coffee, a nossa livraria virtual lá na plataforma da Shopee. Então você que não garantiu, não perca tempo, corre lá e garanta já o seu. Vamos para a 5ª e última dica, e não menos importante. É uma dica que eu já sofri muito também com isso. E hoje eu tento estabelecer uma meta ali que eu não me apavore. Essa dica é o foco. Muitas pessoas, na hora de escrever, as perturbações do dia a dia, como contas, como o dia a dia turbulento no trabalho, acaba interferindo na mente desse escritor que vai escrever durante a noite. Então, quando vai escrever, às vezes aquilo começa a remoer, começa a martelar na cabeça dele e ele acaba perdendo totalmente o foco do que ele está trabalhando. Então, isso interfere muito. Então, a dica que eu tenho para falar para vocês é que esqueça o seu dia, esqueça as turbulências. Foque no seu trabalho, foque na escrita. Então, tente esquecer tudo que ocorreu, tente deixar as preocupações para depois, foque na história, foque no teu trabalho, foque na caneta em sua mão. E também eu tenho certeza que se encaixa certinho nesse tópico, sempre procurar deixar as preocupações de lado, a questão de não se preocupar. Você não deve se preocupar com o que vem depois. Isso serve principalmente para os escritores independentes que têm que contratar diagramadores, contratar capista e a revisão ortográfica. Então isso se encaixa perfeitamente para os escritores independentes que como eu também tenho certeza que remoem. As pessoas, a gente está escrevendo aqui, nem terminou, por exemplo, estou trabalhando no livro de contos, nem terminei 2 contos do livro e estou remoendo aqui. Ai meu Deus, qual capista eu vou contratar? Qual diagramador eu vou contratar? Qual revisor? Então não se preocupe com isso. Você está na etapa da escrita, não na etapa da diagramação e da capa. Isso vem depois. Foque em escrever. A diagramação e a capa vem depois. Os eventos que ocorrerão depois da escrita é somente depois. Então foque em escrever e esqueça os eventos depois. Esse foi o meu vídeo, espero que tenham gostado. Acesse o Instagram Autor Iago Koskoski para ficar um pouquinho por dentro do meu trabalho. Lá vai estar disponível na bio a crônica Infância Fantasma, que foi publicada lá na Amazon, e o livro Quando as Gotas Caem. Então corre lá e fique por dentro de tudo. E eu acho que vocês perceberam que está meio vermelho aqui, é por causa da cortina. A cortina, o sol reflete, bate no meu rosto e eu fico com esse rosto vermelho. Mas isso não interfere no vídeo, então se cuidem e os livros mudam o mundo.